Ao vivo, seja bem-vindo ao mês de setembro, hoje é dia 2 de setembro, e temos aí a continuação desse debate, a parte 1, nós tivemos algumas semanas atrás, não me lembro agora de memória, e hoje volto aqui com o Francisco Rodrigues, obrigado, Carla, ele que é das Testemunhas de Jeová, na cidade de Mauá, no ABC, Testemunhas de Jeová há mais de 30 anos, já serviu como servo ministerial por 10 anos, é um tipo de diácono, mais ou menos, não é bem diácono, mas só para a gente entender a equivalência, e é estudante da Bíblia, como as Testemunhas de Jeová gostam de ser chamadas. Bem-vindo, Francisco, de volta à nossa mesa de debates. Então, quer dizer que é um prazer continuar aqui com o meu amigo Naruso, né? Dar continuidade ao que nós paramos, né? Porque, de fato, são muitos textos, né? Pra gente raciocinar e mostrar para o público, né? E a gente vai dar continuidade, né? Vou tentar, mais uma vez, provar, né? Que o Espírito Santo é o poder de Deus, né? E não uma pessoa, né? Porque tem muitos textos que trazem essa ideia, né? Então, é que as pessoas analisem e vejam, né? Quem tá certo, quem tá errado, né? Isso fica por cada um decidindo. Com a gente também, pastor Tiago Naruzzi, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana e mestre em Teologia, tem pós-graduação, várias pós-graduações, várias graduações na área da Teologia. Bem-vindo mais uma vez aqui, reverendo Tiago, muito bom te receber, meu irmão. Pastor César, muito obrigado mais uma vez, né, estar participando aqui, junto com o Francisco. E como foi da primeira vez, eu espero que nós tenhamos aqui momentos de muita reflexão, né, e de esclarecimento para aqueles que ainda possuem dúvidas ou que não possuem dúvidas, mas não conseguem argumentar contra a visão oposta, né? O Espírito Santo, na sua opinião, é uma pessoa? Uma pessoa. Ok. Quero agradecer ao reverendo Nilson, que me mandou aqui essa camiseta, olha que legal. Tá aí, ó. Escola Teológica Sã Doutrina, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, escola que ele também trabalha. O reverendo Nilson, que já esteve com a gente aqui, se Deus quiser, logo, logo estará junto conosco aqui novamente. Obrigado pelo presente, Deus, e acertou o número, né? Porque aqui, aqui o tamanho é diferenciado, né? Tal, é de adulto. Eu começo aqui com o Francisco. Francisco, voltando então, né? Já que é uma segunda parte, como você defende a ideia de que o Espírito Santo é uma força, um poder, mas não exatamente tem características pessoais? Isso, então eu vou defender assim de maneira... Nós paramos, né? Acho que ficou uma pergunta do Naruso, né? Acho que ele lembra, né? Foi na questão do Paracletos. Lembra lá? Você falou que, Francisco, como que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? Mas a questão do Paracletos, todos entendem ali que ele é um ser, né? O ajudador e etc, né? Mas eu tenho comigo aqui a gramática de Daniel Wallace. Quem tiver ela pode ver depois, né? Na página 331, ele abole totalmente essa ideia, né? Isso é o mestre da gramática, Daniel Wallace, né? Vou ler alguns pontos aqui, o que ele diz sobre essa questão do Paracletos, né? Fala assim, ó. O uso de ekeinos é frequentemente considerado por estudantes do Novo Testamento como uma afirmação da personalidade do Espírito Santo. Tal ideia baseia-se no pressuposto de que o antecedente ekeinos e pneuma é um pronome masculino. Ekeinos é usado em João 14, né? 26, João 16, 3 a 14, referindo-se ao substantivo neutro, pneuma, a fim de enfatizar a pessoalidade do Espírito Santo. Ó. Mas isso é um erro. Aí ele continua. Nada tem a ver com gênero natural, ekeinos é antecedente a ekeinos. No caso, aí ele diz o seguinte, ó, ekeinos não somente é um oposto de Paracletos, mas também um pronome relativamente neutro. E isso dificilmente ajuda no argumento gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo. Então, eu estou citando aqui um dos maiores gramáticos do mundo, Daniel Wallace, né? É verdade. Então, ele não concorda com a ideia lá do texto que o meu amigo citou, João capítulo 14, né? E o 16 também, não é isso? E João 14, 26, não que ele citou. Ali que se o Espírito Santo seja uma pessoa. Eu citei no meu outro debate, né? Que o Daniel Wallace falou, as pessoas não deram ouvido, isso ele citou no site, não está na gramática, mas é a citação dele no seu próprio site, que não há base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo. Por isso que, principalmente nesses textos que eu citei, então, por isso que a gente apoia a ideia do Espírito Santo. Esse texto, de fato, eu concordo, se não tivesse base para o Daniel estar dizendo isso aqui, ficaria difícil de provar, né? Mas eu uso como base o que o Daniel Wallace falou e a gente sustenta disso, porque não há base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo. Ok, Tiago, realmente o Daniel Wallace é uma grande referência do texto grego, né, da gramática grega. Vamos lá, tá contigo. Tá, qual é o senhor usou João 14, 16, não, ele cita 26, 14, 26. Tá.
Qual é o termo no grego que o senhor está referindo-se aí, por O gentileza? termo esse, na Bíblia em português, que é a palavra ekeinos. Ok, tá. Mas, na verdade, só para a gente, então, fazer uma pequena correção, porque minha argumentação não teve fundamento no pronome demonstrativo, tá? Teve em cima da palavra paráclitos, É verdade. tá? Só para lembrar. Então, se a gente tiver que começar por essa discussão, então vamos por ela. A palavra paráclitos, sempre, de forma indistintamente, não só isso, se você estudar a cultura judaica, você vai ver que ela sempre foi usada para definir a pessoalidade a quem se refere. Nós temos 5 usos desta passagem, ou melhor, dessa palavra, no texto bíblico. Todas elas referindo-se ou a Jesus Cristo ou ao Espírito Santo. E uma muito importante, até para que a gente veja essa questão do termo sendo relacionado à pessoalidade a quem se refere, é 1 João 2,1, que vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado, temos um paráclito, referindo-se a quem? Jesus. A Jesus Cristo. E aí, quando você pega os outros textos em que ele diz que o outro paráclitos, alos paracletos ou aros paráclitos, ele está referindo-se a um outro ser pessoal que daria continuidade naquilo que Jesus Cristo fez enquanto estava encarnado aqui conosco. Então, só para a gente fazer essa primeira correção. E aí eu devolvo uma pergunta. O que precisaria, ou quais são as delimitações para que a gente pudesse, então, considerar o Espírito Santo uma pessoa? O que falta a ele? Continuando aqui, na resposta aqui sobre o Daniel, aí, o mais ou menos que você falou, o Daniel, ele é que ele remata, né? Olha o seguinte, ó. Embora alguém, como você está falando, queira afirmar a pessoalidade do Espírito Santo, né? Em vista nessas passagens, a visão deve ser baseada na natureza de um paráclitos e nas coisas ditas do Consolador, não sobre quaisquer paráclitos, as coisas ditas do Consolador, caso, desculpa, quaisquer dimensões gramaticais supostas. De fato, é difícil achar qualquer texto, né, gramaticalmente se refere ao gênero masculino. Então ele está dizendo o seguinte, que não tem como, em João, João você citou, 14:26, né, ali ser uma pessoa, porque a gramática não apoia tal ideia, simples, é o grama Daniel Wallace que está dizendo. Tá. Né? Só me perdoe, mas Só para deixar claro aqui, ele disse, a argumentação dele é em cima da palavra paráclitos. Isso. E a sua analogia é em cima do pronome demonstrativo esse. Então vocês estão fazendo coisas distintas. Porque quem tá ouvindo a gente, parece que estão discutindo a mesma palavra. Não, ele propôs a palavra paráclito, dizendo, ó, o paráclito, aquele que consola, geralmente é uma pessoa na Bíblia. E aí você foi para o texto onde tem a palavra paráclito, é verdade, mas você não está fazendo uma análise em cima da palavra paráclito, mas está fazendo a análise em cima da palavra esse, que até em português pode significar uma pessoa ou pode significar um objeto, por exemplo. Né? E é exatamente só isso. O pastor César. Mas aí a palavra está com ele. Tá. Então, aí continuando aqui, aí você me perguntou porque... Desculpa, a pergunta que você fez? O que falta, o que daria uma pessoalidade ao Espírito Santo? Não tem como dar pessoalidade ao Espírito Santo. Então, mas o que lhe falta, só para eu entender? Sim, a Bíblia não apoia essa ideia, porque os textos que eu vou ler, os outros textos, porque senão a Bíblia vai se contradizer. E nós concordamos que a Bíblia não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é contraditória, entendeu? Baseado nos textos que eu vou ler aqui, vai reforçar essa ideia de que o paráclito não é um ser pessoal. O que faz de Deus uma pessoa ou não uma força? Deus. Isso. Sim, Deus ele tem personalidade, né? E o que caracteriza a personalidade ou a pessoalidade de Deus? Por exemplo, o amor, o poder, certo? Então, o amor é um atributo que faz o ser de Deus uma pessoa. Uma pessoa também. E o Espírito Santo não é descrito também como sendo aquele que coloca no nosso coração o amor de Deus? Sim, mas no caso, porque na Bíblia também há personificação. Então, as pessoas hoje confundem personificação com pessoalidade. Posso entrar nos textos para fazer a pergunta? Seguinte, por que eu não concordo? Eu posso só rebater esse texto da gramática? Não, pode continuar. Porque eu também tenho essa gramática. E, na verdade, o que ele está defendendo é que não seria correto defender a pessoalidade do Espírito Santo única e exclusivamente com base no pronome demonstrativo. Quando o senhor leu depois, tanto que o senhor parou de ler, o senhor falou assim, mas aí ele traz o paráclitos para discussão. Aí ele vai afirmar, o senhor pode ler depois,
Não, sim, sim. Ele vai afirmar que o Paráclitos é porque sim... para o Daniel Wallace, o Espírito Santo é uma pessoa. Exatamente. Né? Então, se o senhor quiser a gente ficar só nessa gramática, a gente pode ficar, mas a gente tem que ler o parágrafo inteiro. Porque ele começa dizendo apenas que o pronome demonstrativo não pode ser uma base absoluta para esta afirmação. Todavia, entretanto, quando ele diz respeito ao Paráclitos, que é onde eu estou fundamentando aqui a minha defesa, ele diz que sim, é uma base consistente, inegável da pessoalidade do Espírito Santo. Em si, então, eu tenho o site dele lá, então por que ele diz que gramaticamente o Espírito Santo não pode ser provado a pessoalidade do Espírito Santo? Então, mas tá aí o texto, é só a gente ler. Mas ele diz em outros, o que eu li anterior no outro debate, ele fala que gramaticalmente o Espírito Santo não pode ser provado pessoalidade. Depois a gente pode colocar as fontes, né, lá nos comentários, porque quem a gente poderia começar por esta gramática que o senhor leu de forma parcial. Não. É a opinião do Daniel Wallace. Não, a opinião do Daniel Wallace não é essa. Então, e o que eu citei lá no outro, como é que fica? Que ele diz que não há base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo. Então ele está se contradizendo? Então, na verdade... Então, calma aí, vamos de novo, ó. Eu acho, Francisco, vamos ver se tá claro. Ele está dizendo, ele está defendendo a personalidade do Espírito Santo em cima da palavra Paráclitos. O que é um Paráclito? É aquele que... Porque Jesus é tido como Paráclito, o Espírito Santo é tido como Paráclito, Deus é tido como Paráclito. Mas ele está dizendo que se o Espírito Santo é Paráclito, então ele tem que ser uma pessoa. Porque é preciso intelecto para ser um Paráclito. Ele é um advogado, ele é alguém... Ok. Essa é a defesa dele no outro debate. Aí o senhor trouxe o texto do Daniel Wallace no mesmo versículo, mas ao invés de o senhor fazer análise em cima da palavra Paráclito, o senhor está fazendo onde o Daniel Wallace diz, lá nesse texto aí, nesse documento, ele fala que é uma pessoa, o senhor está fazendo uma análise em cima do pronome demonstrativo esse. Quando ele fala esse Paráclito, esse Consolador que virá e tal. Então, em cima da palavra esse, de fato, não dá. Até em português, esse homem está falando de uma pessoa, esse telefone está falando de um aparelho. Então, é o que o Daniel Wallace está falando, mas só para o leigo que está ouvindo a gente falar, então, ele provou que não é. Não, em cima da palavra Paráclito seria a discussão. Em cima da palavra Paráclito, esquece o esse. O senhor entende que Paráclito é um ser pessoal ou não? Não, eu entendo que seja apenas uma personificação. Porque outros textos vão corroborar o que eu estou dizendo. É isso que eu preciso entrar para provar. Okay. A gente não pode ficar só na... Entendeu? Como é que as pessoas vão decidir. Tá comigo? Claro. Então vamos lá. Se você quiser acompanhar, por gentileza aí, ou quem quiser, vou ler na Bíblia de Jerusalém, Lucas, capítulo 18, versículo 14. 4, versículo 18, desculpa aí. 4:18. 4:18, né? Fala assim, ó. Posso ler? Sim. Diz assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, né, com unção para evangelizar os pobres, né? E dar libertação aos cativos e curar. Vou apenas parafrasear. Então, o artigo, o próprio Espírito estava sobre Jesus Cristo. Então, nós concordamos que quando Jesus esteve na Terra, Ele zerou o que Ele tinha de poder, de tudo. Ele deixou isso, né? Isso que diz, Filipenses, né? Ele se esvaziou de si mesmo, veio para a Terra. Então, o Espírito Santo veio para o ajudar, não é verdade? Uma das coisas que o Espírito Santo fez Jesus fazer era curas. Nós concordamos com isso plenamente, né? Era o próprio Espírito que estava falando de Jesus. Quando nós lemos aqui um pouquinho mais na frente, em Lucas 41 diz assim, e os doentes vinham. Lucas o quê? 40? Lucas 41, né? E todos eram curados. Não, 4:40, né? 4:18, depois do 41, 42, okay. Fala que todos aqueles que vinham eram curados, né? Então Jesus curava todas essas pessoas por meio do Espírito Santo. Aí quando a gente vai um pouquinho mais na frente aqui, ó, lê Lucas, de novo, aí você pode acompanhar. Lucas 6:19 diz o seguinte, ó, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. O que era essa força? Volta a pergunta a você. Só podia ser o Espírito Santo. Não, resumindo, né? Então a Bíblia, ela explica a si mesma. É só você fazer essa ligação. Lucas 18, 41, e foi essa força que estava nele. Então não pode ser um ser. Fala que é o próprio Espírito que saiu dele que curava as pessoas. Então vamos trabalhar nessa mesma tese do testemunho interno das Escrituras, né? Eu vou fazer uma pergunta, se o senhor puder me responder, só para que eu prossiga aqui na minha argumentação, tá? Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus ou não? O senhor vai entender depois o porquê que eu estou perguntando isso. Não, Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Ele é Deus?
Não como o próprio Pai. Não como o próprio Pai. Exatamente. Então, esse texto que o senhor está me dizendo está fazendo menção ao Espírito do Senhor, e para o Senhor é uma força ativa, não uma pessoa, correto? Isso. Como que o senhor me explica, então, por exemplo, vamos pegar um texto aqui, 1 Pedro. Deixa eu pegar ele aqui. 1 Pedro 1,10. Deixa eu abrir ele aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. Que profetas? Do período do Antigo Testamento. E inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Como? Investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas por quem? Pelo Espírito de Cristo. Esse Espírito de Cristo aqui, se for uma força, e esta força refere-se ao Deus que vocês chamam de Jeová, então Jesus Cristo aqui, inclusive, é Deus. Porque o texto está chamando ele aqui de Espírito de Cristo, fazendo a menção ao que nós estamos discutindo, Espírito Santo. Como é que o senhor interpreta aqui? Quem é esse Espírito de Cristo? Ou o que é esse Espírito de Cristo que levou os profetas do Antigo Testamento a investigar as profecias para saber em qual momento oportuno o Filho de Deus se manifestaria? Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Deus? Não, a gente está discutindo sobre a questão Mas é uma questão lógica. Santo, ou se Jesus é Deus. Não. Como que tem lógica, você está falando? Lógico que tem lógica. Então, deixa eu não. tentar explicar aqui. Se Jesus Cristo não é Deus, é um ser talvez mais elevado, e aqui está sendo chamado Espírito de Cristo como agindo lá no Antigo Testamento, primeira, ou Cristo é Deus, não na concepção dos testemunhos de Jeová, e outra, qual é a outra conclusão que nós temos que chegar inevitável? Que o Espírito de Cristo ou o Espírito Santo são ou é uma pessoa distinta dos dois. Porque do contrário, você vai ter que se render a dizer que Jesus Cristo é Deus. Ô, Naruso, meu amigo, tá comigo? Tá. Comigo. Então vamos lá. O fato de Jesus ter recebido, eu li em Lucas. Não, aqui não fala que ele recebeu. Assim. Mas Lucas diz que ele recebeu o próprio Espírito. Mas Pedro está dizendo que era o próprio Espírito de Cristo. Sim. De quem? Mas dado por quem? Pelo próprio Deus. A inferência do Senhor, não fala aqui. Peraí, então a Bíblia é contraditória. Eu vou ler Lucas de novo. Lucas fala que o Espírito de Javé, 4,18, veio sobre Jesus Cristo. O artigo, o Espírito veio sobre ele. Mas vocês não defendem que a manifestação do Cristo, ela é somente posterior à encarnação? Como é que ele estava lá no Antigo Testamento? Inclusive, pelo Espírito dele, os profetas estavam indagando e investigando. Não, mas isso não muda nada, ô Naruso. Não muda nada. Não. O fato de o Espírito agir no Velho Testamento e no Novo não tem problema nenhum. Mas tá fazendo menção que o Espírito que agia lá era o de Cristo. Então, entendi. Então, que o Espírito de Cristo não podia... Não, pra mim pode. Não, sei. Não tivesse sido manifestado ainda, né? Por quê? Porque o Pai o deu. Sempre deu a ele. Lá no céu, Jesus também tinha esse Espírito, porque é a força que mantinha tudo. Simples então, assim. Se a força de Cristo é a mesma força do Pai, a gente vai ter que se render a João 1. E o Verbo estava com Deus, mas o Verbo também era o próprio Deus. Não tem como o senhor sustentar essa doutrina da impessoalidade do Espírito Santo com base nesse texto. Ou o senhor se rende para a questão de que Jesus Cristo é sim Deus, Filho de Deus, mas não segundo a concepção unicista, mas segundo a concepção trinitarista. Então, mas aí a gente vai discutir o Espírito Santo ou se Jesus Mas é uma Deus? Questão lógica. Não, mas é uma consequência lógica, então, Francisco. o que eu tô percebendo, você, Naruso, você ficou sem saída porque Lucas... Não, peraí, é minha vez. O Lucas disse bem claro, a força que está em você é que curava. Ele chamou o Espírito Santo de força. Né? As pessoas estão vendo que não tem lógica que você está falando. Força. Lucas, fala força, não fala. Fala assim, aqui, ó. Quer que eu leia de novo? Lucas 4,18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou. Onde está a força? Lucas porque isso é um texto 6,19. Lucas 6,19. Então você está usando outro texto. Sim, você está vendo com Lucas 4,18? Não, peraí, vamos seguir o raciocínio. Peraí, certo. Eu disse que o Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo, certo? No 41 fala que a partir de então ele passou a curar. Quando eu li Lucas 6, 19, diz que a força curava.
Ou seja, a força que estava em Jesus Cristo, não podia ser uma pessoa. Então vamos lá. É só seguir. E todos da multidão procuravam tocá-lo porque dele saía poder Isso. e curava todos. Esse É poder isso. era o Espírito Santo. Era a Bíblia de Jerusalém colocou força. Eu só pedi para seguir essa sequência. Eu vou seguir essa outra sequência aqui, ó. Vou ler mais um texto aqui para reforçar o que eu estou falando. Você pode ler aí, Marcos 30, né? 5:30. Peraí, deixa eu abrir aqui. Marcar? Marcos 5:30? Marcos 5:30. Lembra da cura da mulher do fluxo de sangue? Essa passagem que eu vou ler, né? Pode ler. Ó, vou ler. E logo o 30. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra. A mesma força. Então Jesus curava com o quê? Ele se esvaziou de si mesmo. Ele zerou o que ele tinha no céu, certo? Para que ele pudesse fazer obras miraculosas, curas e etc e tal, era através do Espírito Santo. Então, essa força que era o Espírito Santo saiu dele e curou a mulher. Bem claro, força. Ou poder, como algumas traduções fazem, força. Prova tanto que quando a gente lê também Lucas 5:17, o que é que os tradutores fizeram lá? Eles tiraram essa palavra poder, colocaram... Mudaram, não está poder na João Ferreira de Almeida, porque eles perceberam, se a pessoa lê nessa sequência, Lucas 5:17 tá virtude, né? Mas lá é poder, fala que saíra poder e ele curava, tá bem claro isso. São 3 passagens que diz que o que Jesus curava, saiu dele poder ou saiu força. Não tem como negar isso aqui. Eu sou do Nordeste, isso aqui tá mais claro, né, de que o sol do meio-dia. Não tem como negar esse texto aqui. Thiago. Quando a gente lê nessa sequência, então, eu quero que você refute isso aqui. Então, você vai dizer que Lucas está errado, dizer que o Espírito Santo é força? Ok, Não. Thiago. Vai dizer que Marcos está errado para dizer que o Espírito Santo é força? Não tem como, Naruto. Tiago. Não vou dizer que Lucas está errado, não. Vou dizer que o senhor está interpretando de forma equivocada com as lentes da sua própria crença. O que significa dizer que esvaziou-se? O senhor está usando o texto de Filipenses. Sim, ele deixou tudo o que ele tinha antes, não era? O que Homem, que- ele era um comum homem aqui na Terra. O que ele deixou? O que Deixou seria? seu poder, por exemplo, né? Total. Não, senhor, porque inclusive isso é uma heresia chamada kenoticismo. A ideia é que Jesus Cristo esvaziou-se, ele não pode deixar de ser o que sempre foi, Deus. Porque do contrário seria uma contradição. O senhor não pode deixar de ser humano. Jesus Cristo não pode deixar de ser Deus. Quando o termo aqui é usado, o kenosis, que ele se esvaziou, o texto faz referência que ele esvaziou-se das suas prerrogativas. Imagine o seguinte, o legislador, o criador do universo, submetendo-se à sua própria legislação, por amor daqueles que ele veio buscar. A ideia do esvaziar-se é essa, porque do contrário, nós estaremos dizendo que ele em algum momento foi Deus, mas para buscar os perdidos, deixou de ser Deus. Isso é inconcebível. Mas aí, o senhor ainda não me respondeu, né? O que faz ou o que caracteriza a pessoalidade? O senhor disse que a questão do amor. Tá, mas Deus, os atributos de Deus não referem-se apenas ao amor, mas à intelectualidade, à vontade. No debate passado, o senhor me perguntou, aliás, o senhor afirmou que o Espírito Santo não fala, né? Na verdade, o senhor disse que foi Isaías que falou em nome da força ou do Espírito Santo. Existem vários textos que nos mostram, eu vou trabalhar já aqui, o próprio Espírito falando, demonstrando a pessoalidade do Espírito. Atos 13, né? Você vai usar? E, não só Atos 13, eu posso citar aqui uns 10, mas eu queria perguntar ao senhor, com toda franqueza, para que os ouvintes nos acompanhem. Quando é que esta doutrina que nega a pessoalidade do Espírito Santo surgiu? Quando as Testemunhas de Jeová começaram a estudar a Bíblia, né? E ver Eles que descobriram o mundo, então. Não é isso. Posso responder? Sim. Quando nós percebemos que no ano 400 e alguma coisa a Igreja Católica pegou e colocou o Espírito Santo como um ser no ser, e a gente começou a estudar e viu que isso era furado, entendeu? Então não tem base para o Espírito Santo. Prova esses textos. Então a Bíblia é contraditória. Vou ler mais um aqui para continuar te respondendo. Ó. Olha só. Se quiser acompanhar aí, por gentileza. João 20, 22 diz o seguinte: dizendo isto, soprou sobre eles e recebeu o Espírito Santo. Aí a pergunta: uma pessoa pode ser soprada, na luz? Ou uma força ou um poder? Se o senhor tiver uma concepção materialista de pessoa, sim. Mas nessa concepção materialista de pessoa, que pessoa só pode ser aquilo que é tangível, como é que o senhor defende que Deus é pessoa? Que Deus é espírito? Sim, Deus é espírito. Mas a Bíblia fala que esse espírito que nós estamos discutindo aqui é do próprio Deus. É algo que manda nele. É Francisco, dele. O senhor não pode usar esta sua argumentação dizendo que o soprar, ou seja, esta imaterialidade, descaracteriza uma pessoalidade. O senhor está caindo em contradição consigo mesmo. Não, você que está dizendo, mas vocês estão provando o contrário. Vou concluir então aqui o texto sobre soprar. No livro de vocês, de doutrina,
eles dizem que a pessoalidade é caracterizada por sentimentos, por volições e por afeições. Então perceba que o Senhor está indo contra, inclusive, o livro base que vocês fundamentam a impessoalidade do Espírito Santo. Posso responder? Pode. Então, mas no caso aí, é porque vocês confundem personificação com pessoalidade. É simplesmente isso aí, né? Aí, continuando aqui, ele soprou o Espírito Santo, né? Vamos lá. Quando a gente vai em Colossenses, não vou usar a tradução do Novo Mundo que vocês dizem que ela é furada, né? Não há necessidade disso. Ó. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia mais erudita que tem, né? Acho que você concorda comigo. Então, citando... De onde vocês tiram essa ideia de que a Bíblia de Jerusalém é a melhor de Não, todas? é um mandato que eu falei. Não, a igreja então, católica não vocês tiram serve a essa ideia. vocês para algumas Porque, assim, ó, afirmações. eu não sei se você sabe, eu não vou entrar no assunto aí não, entrar no meio do debate, mas a Bíblia de Jerusalém, que nós temos em português, ela é uma tradução de uma tradução. É francesa, a Bíblia é de Jerusalém, ela é francesa. Sim, sei disso. Mas mas eu não sei. Eu acho que seja. Eu já tá vi. bom. Bom, Ok, vamos continuando então. Então, vamos lá, pessoal, que está vendo o debate. Fala assim, ó. Fala que Jesus soprou o Espírito Santo. Uma pessoa não pode ser soprada, né? Aí, quando a gente lê, se você quiser acompanhar, por gentileza, é Colossenses, né? Deixa eu abrir aqui. 1:29. Então, ele soprou sobre quem? Sobre os discípulos. Ele distribuiu o discípulo para todos. Distribuiu o Espírito Santo para todos os seus discípulos, né? E todos aqueles que estavam naquela época recebiam o Espírito Santo. Olha o que é que Paulo diz aqui, ó. Para isso me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que habita em mim. Peraí, como é que é? Poderosa energia que habita em mim. A Bíblia de Jerusalém está dizendo, ó, Vamos pro texto grego, né? Pode ler. O senhor está citando o versículo... 1:29, Colossenses. Aqui é Kata ten otu e energian theon ergomenan, tá? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com esse texto aqui, lembre-se que toda a palavra, a maioria das palavras, elas são polissêmicas. Então, por exemplo, aqui, se o senhor está defendendo que esse texto defende que o Espírito Santo é apenas uma energia, lembre-se comigo, a gente falou isso no primeiro debate. Eu não queria voltar para que a gente trabalhasse argumentos novos. Mas Vocês vão trabalhar a tradução como sendo força ativa de Deus ou energia, seja o que for, apenas em Gênesis 1. Por exemplo, se a gente pegar Miqueias, eu vou pegar alguns textos aqui, não vai ter coerência alguma se vocês usarem o que vocês traduziram no primeiro versículo da Bíblia em outras traduções. A pergunta é, por que vocês não traduziram toda a Escritura quando a palavra lá descrita é Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, Jeová, tá. de Jeová, por força ativa? Por que essa seletividade apenas no que diz respeito a textos que, segundo vocês, dão base ao argumento para a impessoalidade do Espírito Santo? Posso responder? Então, mas não foi só nós que fizemos isso. Eu citei no debate passado, que a gente pode ver, inclusive a Bíblia de Jerusalém, ela traduz sopro. Sopro não é um ser. Várias outras, eu não lembro aqui, mas a de Jerusalém é uma delas, traduz sopro. A Ecumênica traduz sopro. A Bíblia Peregrino traduz alento. Então, isso não é pessoa. Não foi só a Bíblia da Testemunha de Jeová que fez isso, entendeu? Então, a pergunta dele foi essa, Francisco. A pergunta dele foi Sim, assim: eu entendi. se lá em Gênesis 1:1 você traduziu por tá como? Força ativa. Por que todos os momentos onde a Bíblia fala Espírito Santo, por que vocês não conseguem colocar força ativa? Porque aí fica desconexo, Fica certo? desconexo com o contexto. Sim, mas não A pergunta foi essa. Sim, mas não, porque como eu já mostrei aqui pro pessoal, pro público, há outros textos que provam que é uma força ativa. Eu citei quantos aqui já? Que o próprio Lucas citando, Marcos citando, Paulo citando, diz que o Espírito Santo é uma energia que estava sobre ele. Não tinha outra coisa sobre Paulo. Ele deu, ok, meu filho, hoje você vai receber o Espírito Santo. Tô falando, né? E Paulo falou, a poderosa energia que está em mim. Ele estava fazendo referência ao Espírito Santo. Não precisa estar escrito Espírito Santo lá, Naruto. Você sabe disso. Tá. Então ele estava fazendo referência que essa energia que habitava nele era uma energia. Era o Espírito Santo de Deus. Não tem como fugir disso aí. Então vamos lá, só para que eu não fique aqui sem concluir o que eu perguntei ao Francisco, embora ele tenha aqui respondido, mas se esquivou do porquê que só em 1950, né, aparece um grupo de pessoas aí iluminadas por essa força ativa de Deus e traduzem aqui, né, Espírito Santo entendem o Espírito Santo como sendo apenas uma força impessoal. Vamos pensar rapidinho do testemunho dos pais da igreja. Vamos começar no século I, para a viradinha do século II. Vamos pegar Justino Marte. Tá lá na primeira apologia dele, capítulo 13.
ele vai dizer, nosso ensinamento é que ele, sendo o verbo primogênito de Deus, e até mesmo Deus, e antigamente, deixa eu correr aqui porque é muito grande a citação, no final ele vai falar, e reverenciamos no terceiro lugar o espírito profético, honrando-os com razão e verdade, fazendo menção a 3 ripostas, embora esta palavra ainda não tinha sido cunhada, porque isso vai ser cunhado no concílio, mas ele já está diferenciando no primeiro século. Então perceba que toda a história da igreja, toda a tradição tá errada. Inclusive, o Francisco, o que vocês defendem é muito semelhante àquilo que foi condenado no concílio como heresia, chamado sabelianismo. A ideia de que existe uma única hipóstase que manifesta-se de modos diferentes ao longo da história, que vai dar origem também àquilo que nós chamamos de modalismo. A igreja sustentou-se pela providência de Deus através da pessoa do Espírito Santo ao longo de 1900 anos. Cadê a providência de Deus aí se isso fosse uma mentira? E então chega um grupo, a partir de um senhor lá de 1870, que por alguma motivação começa a questionar isso, mas não tem uma Bíblia fundamentada que sustente a sua teoria. Então ele pega um grupo de anônimos, dá um nome de torre de vigia, e ao dar esse nome, ele constrói uma Bíblia para sustentar a sua própria doutrina. Não há lógica nisso. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, já passou 3 minutos, e aí eu volto no segundo bloco direto com a argumentação do Francisco sobre essa sua questão. Vira aí e a gente volta já. E eu vou voltar com o Tiago de novo. Tô brincando, Francisco. Tá com o Francisco. Então vamos lá. Bom, então o Naruto falou que eu preciso... que o que caracteriza, né, é um ser pessoal, né? Um deles que é usado pela doutrina da Trindade, né, a questão do... que fala que o Espírito Santo está em todo lugar ao mesmo tempo, como chama o termo técnico? Onipresença. Onipresença. Né? Isso caracterizaria, né, a pessoalidade do Espírito Santo, certo? Então a gente vai ver aqui um salmo muito citado pelos trinitários, acho que o Naruto ele defende essa ideia. Na Bíblia de Jerusalém é o Salmo 138, mas acho que está no 137 nas outras Bíblias, né? Fala assim, olha só. Para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Se subo aos céus, tu estarás. Me deito no céu e aí te encontro. Então tá falando sobre o Espírito Santo de Deus, né? Que, então é usado esse termo aqui para dizer que ele é onipresente, né? Mas aí tem um problema. Se o Espírito Santo ele é aqui onipresente, ele é um ser que tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como explicar Atos 7:56, que diz o seguinte, ó. Olha só. Esteve, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus a pé à direita de Deus, e disse, eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ué, onde estava o Espírito Santo, se ele é onipresente? Para dizer que não é só uma passagem só, eu vou parafrasear Daniel, capítulo 7, ali apareceu o Antigo de Dias, né, o Ancião de Dias, como algumas traduções dizem, né? Foi colocado no trono, no versículo 13 e 14, veio o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, né? Ele recebeu um reino, ou seja, uma das ocasiões mais importantes que se pode dizer da Bíblia, né? Que foi Jesus, ele recebeu ali o reino do Pai para governar a humanidade. O Espírito Santo também não apareceu. A gente vai em Apocalipse, capítulo 22, né? Ele diz, apareceu o trono de Deus e do Cordeiro. Não estou dizendo aqui que tinha que ter trono, nada disso, é que o Espírito Santo não estava. Apocalipse 7:9, estava todo mundo lá e apareceu também só o trono de Deus e do Cordeiro. Olha, mas se ele é onipresente, é um ser, onde estava o Espírito Santo? Né? Você poderia responder? Vamos lá. O Francisco, todo respeito, mas o senhor não está vendo a própria contradição que o senhor está se colocando. Por quê? O senhor mesmo começou a fala e não tinha sido essa a minha pergunta. A minha pergunta tinha sido, como o senhor explica esse lapso de 2000 anos em que todo mundo fundamentou a ideia da pessoalidade? Foi essa a minha pergunta antes do bloco. Mas o senhor começou falando que o que define a pessoalidade é aquilo que nós chamamos de atributos. O senhor usou, inclusive, a onisciência, a onipresença, o amor e outras coisas mais. Nesse sentido, o senhor está dando um salto agora argumentativo para dizer que o Espírito Santo não aparece porque o senhor está fazendo a menção à pessoalidade e à materialidade. É espírito, nós estamos discutindo a pessoalidade do Espírito através dos atributos que lhes são divinos, pessoais, distintos. Então, existe uma contradição no seu próprio argumento, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente precisa entender, o senhor citou um texto aí, né, em relação ao Espírito como sendo um ser pessoal. Vamos pegar Atos de novo. Atos 13, do 1 ao 3. A palavra vai dizer que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É o Espírito que falou, não é uma pessoa que fala pela intermediação do Espírito.
Duas perguntas. Como é que o Espírito fala se ele não é pessoa? Segundo, por que o texto não poderia ter dito e servindo ao Senhor disse? Disse quem? O Senhor. Mas quem disse foi o Espírito. Distinção de duas pessoas. Vamos lá. Então você vê que eu fiz a pergunta para o Naruso, por que o Espírito Santo não apareceu lá em Atos 7:56? Se ele é onipresente, por que ele não apareceu? Era muito bem, ele estava lá, só apareceu Jeová e Jesus Cristo. Eu vou dar uma explicação por que ele não apareceu, depois a gente vai aqui em Atos capítulo 13, você citou. Vamos lá. Por que ele não apareceu? Porque ele é uma força que está em Deus, ele não poderia ser visto, gente. Não poderia. Não tem como, porque está no próprio Deus, ele emana do próprio Deus. Como eu li o Salmo 137, fala aqui, o sopro de Deus, sopro. Ele vai negar que o sopro não é uma pessoa. É porque essa palavra ela pode ser traduzida por sopro, mas não quer dizer que espírito é uma pessoa. É tanto que essas Bíblias traduzem por sopro. Sopro não é um ser. Então, Estevão fitou os olhos no céu, recebeu o Espírito Santo, mas não foi visto o Espírito Santo. Como poderia? Vamos aqui hipoteticamente falar. O Espírito está lá no céu também, à esquerda ou à direita, e dá o próprio poder dele a Estevão. Mas ele não fez isso. Você entendeu? Então não tem como. Então a Bíblia é contraditória. Por quê? Agora, por que ele não foi visto? Porque é uma força que está em Deus. Veio de Deus essa força. Não poderia de maneira assim. São 4 passagens. Como negar essas 4 passagens? Agora vamos à questão de Atos aqui. Ainda bem que tem um contexto, Fio Naruto. Vamos lá? Vamos lá. Quando a gente lê o contexto aqui do capítulo 13, diz o seguinte, ó. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores, Barnabé, Simão, Cognato, Níger, Lúcio de Cirene e ainda... Manaém, isso. Companheiro de infância de Tétracas, Herodes e Saulo. Então, havia o quê? Havia profetas, né? Aí o texto diz, e disse o Espírito Santo. Quando a gente volta um pouquinho, o texto que a gente está na outra passagem, olha o outro profeta aqui. Um deles você pode ler Atos 11, 27 e 28, diz o seguinte, naqueles dias alguns profetas, eram os profetas, né? Desceram de Jerusalém e apresentou-os um deles, chamado de Ágabo, ao qual começou a anunciar por meio do Espírito. Então, quando diz que o Espírito Santo diz, logicamente que era através dos profetas, gente. Ele não teve uma voz audível do céu, como no caso lá do pai. Olha, esse é meu filho amado que tem aprovado. Não foi isso que aconteceu. Ele disse através dos profetas. Ele entendeu que era o Espírito Santo que tinha induzido ele a falar alguma coisa e seguir. É isso. Através do Espírito... Não, aqui diz por meio. Vamos usar a palavra por meio, né? Por meio, então. E o que é por meio? Sim, por meio de alguém. Sim, por meio de alguém. De uma pessoa. Não. A se força não é uma... induziu ele a falar, é diferente. Então vamos lá. Se não é uma pessoa, qual é a necessidade de batizar-se em nome do Pai e cai do Filho e cai do Espírito Santo? Primeira pergunta. Segundo, se o Espírito Santo é uma força, como é que o senhor me explica a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque o texto vai dizer que se qualquer outra coisa for feita, há perdão, mas para a blasfêmia contra o Espírito Santo, isto não será perdoado. Posso? Então vamos lá. Então, se ali o Espírito Santo é uma pessoa por fato de blasfemar contra ele, contradiz totalmente a doutrina da Trindade. Por quê? Se ele fosse uma pessoa ali, ele seria maior que o pai e o filho. Porque pecar contra o pai é perdoado, pecar contra o filho é perdoado, mas pecar contra o Espírito Santo é perdoado. Então, se ele é uma pessoa, ele estaria sendo maior do que os dois. A doutrina da Trindade não apoia tal ideia. E o contexto ali diz porque as pessoas atribuíam, né, a algo... Os fariseus, no caso, que era obra dos demônios, entendeu? Demônio é o quê? É uma força só? Não, peraí. Isso era um pecado contra o Espírito. Só isso está dizendo. Então, se você está dizendo... E que pecado é esse? Sim, calma. O pecado contra o Espírito Santo é diferente. Foi o que eles cometeram. Alguém pode blasfemar contra alguém que não é pessoal? Sim, o que é blasfêmia? Mas o fato de não ter perdão, na luz, está pondo ele acima do pai e do filho. Então, mas vamos lá. Essa discussão... Se ele é um ser... Ok, essa discussão é uma outra. Coloca quem é mais, quem é menos. Mas vamos lá. É possível você mentir ou blasfemar para uma energia? Não, lógico que não é possível. Força? Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo para você? Sim, naquele caso foi a mentira. Não sei se eles atribuíram uma obra que era do Espírito Santo a Satanás e o diabo, beleza. Mas se ele fosse uma pessoa, ele estava pondo ele acima do pai e do filho. A Bíblia... Mas se ele não é uma pessoa, como que você blasfema contra uma força? Sim, não se pode blasfemar de maneira como uma força. Eu concordo com você. Então, mas é possível blasfemar contra o Espírito? Então, peraí. Então, vamos lá. Posso responder? Então posso responder? Pode responder, mas deixa eu fazer a pergunta, então, pra você responder. Eu não entendi a sua pergunta. Então, você não entendeu. Acho que entendi. Não, você acha que você entendeu. Tá bom. Se o Espírito Santo é uma força e não é possível blasfemar contra uma força, a pergunta é, como é que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo? Então, aí eu vou responder. Então, você admite... que no caso, você está defendendo o Naruso aí, formulou a pergunta para ele, você admite então que
Se blasfemar ele aí contra o Pai e contra o Filho e o Espírito Santo não tem perdão? Aliás, Tem perdão. Não, contra o Pai e o Filho. O Pai e o Filho tem perdão. Tem perdão. E contra o Espírito Santo não tem? tem. Então ele é maior. Você admite isso aí também? A gente pode marcar um debate para discutir Se isso você aí. admitir. Mas a pergunta é, outro como é que assunto, uma blasfema contra uma força de Deus, segundo a concepção dos TJs, é mais horrível, horripilante aos olhos de Deus do que ao próprio Deus? É a Bíblia que está dizendo. Não, é a sua interpretação que está dizendo isso. Então, mas você também dá a sua interpretação. Por que a minha está errada? Eu tô pedindo pro senhor Então, me... mas Eu expliquei. a pergunta Se base... você admite, então, que ele é maior do que o Pai e o De Filho? forma alguma. Então, pronto. A pergunta... Isso é um patripacionismo, uma heresia também A condenada. pergunta base é possível mentir ou blasfemar contra uma força, uma energia, Francisco? Não, Por que isso é pecado? não, porque quando a Bíblia, eu já usei vários exemplos de personificação aqui, certo? Apenas está personificando o Espírito Santo em várias passagens. Então, eu não posso ficar... Tá personificando o Espírito calma. Santo quer dizer que é uma pessoa, né? Se personificar é diferente. Não, personificar pessoalidade. é transformar em pessoa. Não. O que é personificar? É dar Personalidade. características Pessoais. pessoais. Exatamente. Então, personificar Isso é comum na é Bíblia. trazer características Isso é comum na pessoais. Bíblia aqui, ó. Vou levar várias passagens que isso é comum na Bíblia. E os outros textos, como é que faz? Nós vamos negar todos os outros textos aqui, que eu já citei? Estão todos errados contra um só? Aqui, ó. Vamos lá. A Bíblia fala que... Romanos 1,15, que... São testemunhas. Fala que Miqueias 6,2 diz que os montes falam, que os céus declaram. Não, nem por isso são pessoas, isso é personificação. Trata algo como se fosse alguém, isso é comum na Bíblia. Agora, todos esses textos que eu já citei, todos esses, então nenhum vale alguma coisa. O último que eu citei aqui, que não foi visto o Espírito Santo, que é a onipresença. Então, vocês isolam todos esses textos e se apegaram só nesse aí, que aparentemente dá a entender isso, entendeu? Francisco, eu sei o quanto isso é caro para a doutrina de vocês, mas se eu te devolver essa pergunta que é coerente, a gente tem mais indícios de pessoalidade do que de impessoalidade. A pergunta que eu lhe devolvo é a seguinte: por que vocês não conseguem ver isso? Por causa desses textos. Por conta de textos que vocês inferem com base em um versículo lá do capítulo 1, que, com todo respeito, tapam a vista de vocês. O texto fala... Quer ver um outro texto aqui? Atos 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito... Só trouxe esse texto porque o senhor me trouxe essa pergunta no debate passado e não deu tempo de eu responder. Sabe qual é a palavra aqui, impedidos? Calintentes, que significa prevenidos. O Espírito os preveniu. Pergunto, qual é a concepção do senso comum? Vamos trabalhar com o senso comum, de alguém prevenir o outro. Sim, mas quer dizer então que uma força não pode fazer com que as pessoas se previnam. É algo absurdo. Lógico que pode. Assim como uma pessoa pode, uma força também pode. O senhor percebe como que é tão forte esta crença que impede de deixar que o texto fale? O texto está falando de um ser que os previne, talvez uma inferência, também, inclusive linguisticamente. E por que eu digo que talvez? Porque grandes comentadores da Bíblia vão dizer, por exemplo, como Kistemaker e tantos outros, vão dizer que aqui o Espírito Santo os preveniu de forma linguística, sendo uma pessoa. Então, eu vou falar aqui com todo respeito, eu rogo a Deus que o Espírito, a pessoa do Espírito, te convença desse erro, porque nós estamos trabalhando aqui de uma pessoa que também é Deus, não é inferior, tampouco superior, mas que merece a nossa reverência porque está aqui para nos consolar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Bom, Continua? eu vou ter, por conta do horário, que agora tem o horário político, né? Entendi. Na rádio. Então, a gente tem que terminar um pouquinho antes. Então, eu vou colocar a vinheta de consideração final e cada um de vocês vai ter 1 minuto e meio para sua conclusão. Por favor, Rafa. Considerações finais. Debates. Francisco, suas considerações finais, 1 minuto e meio. É que, como hoje o tempo é curto, né? Então eu vou terminar aqui com Mateus, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte, ó. E ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestará culto, né? Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, seria uma boa oportunidade, né, para Jesus falar, não, só a eles, porque ele estava impedido, porque ele estava como humano, né? Suponhamos isso, né? Mas só a eles prestarão culto. Então o Espírito Santo não é cultuado. Me mostra na Bíblia onde diz que o Espírito Santo é cultuado, latreia. Aí eu aceito que ele seja uma pessoa. Você pode mostrar isso para mim? Mesmo porque o papel do Espírito Santo é apontar para a obra de Cristo Jesus. Virá aquele que vos ensinará e vos lembrará de tudo aquilo que eu vos tenho dito. A Bíblia não se contradiz. Ele aponta que a luz
tem que estar apontado, sabe para quem? Para Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e o próprio Deus. O Espírito Santo não faz dele alguém inferior porque não chama a luz ou a referência para si mesmo. Porque, do contrário, Jesus, ele veio para servir. Servir a quem? Servir a Deus. A Deus, mas em busca nossa. Tanto que ele ajoelhou-se diante dos seus discípulos, lavou os pés para dizer o quê? Se eu, sendo mestre, faço isso, lavando o pé de pessoas... Isso faz dele inferior às pessoas? Sim, mas se os três são um culto, se a adoração é algo mais sublime na Bíblia, né? Só o Pai é cultuado, fica difícil do Espírito Santo ser uma pessoa, né? Isso, as pessoas concluem isso aí. As pessoas nem sabiam disso, ó. Prestar culto só é dado a Jeová Deus, ou Yahvé, como queira falar, não é dado a Jesus nem ao Espírito Santo. Isso anula totalmente a pessoalidade deles. Quer dizer, é um Deus, mas não é adorado. Fica difícil, né, Naruto? Tanto que as pessoas concluem só a partir de 1950. Isso é muito triste. É a Bíblia que está dizendo aqui, porque, como eu disse, né, o senhor não me respondeu, não teve tempo, mas, como eu disse, né, 2000 anos de história, e então só agora, a partir de 1950, levanta um grupo de pessoas que diz que o Espírito não é uma pessoa. Vamos voltar aqui para mim finalizar minha fala, só para dar uma citação aqui. Irineu de Lyon, segundo século. Assim como de fato nós temos ensinado... Tá na sucessão ali, que existem três hipóstases, três pessoas, de um só e mesmo princípio ou substância, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então perceba que esse sempre foi o entendimento da igreja, e só é entendimento da igreja porque a pessoa do Espírito Santo providencialmente iluminou esses corações para assim defender. Bom, eu quero agradecer tanto ao Tiago quanto ao Francisco. Francisco, obrigado. Quem quiser entrar em contato com você, tem alguma rede social? Não, é pela rádio aí, o pessoal sempre entra, pede o contato através da rádio? Depois chega até você. Tá chegando, tem chegado sim. Então tá bom. Tiago, quem quiser te conhecer um pouco mais, você tem rede social? Sim, Rev Tiago Naruzzi. Rev, seu Tiago com TH? TH. E o da igreja é IP do Alto da Lapa. Então tem IP do Alto da Lapa e o Rev Tiago com TH Naruzzi. É tudo junto, Rev Tiago Naruzzi e IP do Alto da Lapa, a igreja que ele serve. Deus abençoe tanto o Tiago quanto o Francisco. Obrigado também, Rafael e a produção aqui do programa. Eu fico por aqui.